A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta madrugada. É o grande clamor da madrugada e também a campanha, a unção que despedaça o jugo. Que Deus abençoe a todos que já estão entrando nesta live e também você que já iniciou essa poderosa campanha, está nesse propósito de buscar a Deus para que haja libertação pelo sangue de Jesus, para que todo jugo do maligno seja destruído. Permaneça nesse propósito, buscando a Deus, clamando a Deus, para que através do poder que há no nome e no sangue de Cristo, possamos obter vitórias das mãos de Deus. Você que tem buscado a Deus, pedido por pessoas da sua família, você que está intercedendo, a intercessão tem grande poder, mas na intercessão também temos que ter perseverança, porque quando perseveramos, alcançamos vitórias. Não desista, por mais que pareça difícil para você, impossível para você aos seus olhos, mas Deus tem poder para repreender o mal, despedaçar com cadeias e grilhões, despedaçar com todo jugo do maligno e pelo sangue de Jesus libertar aquela vida, aquela pessoa da sua família que está oprimida, que está nos vícios. Deus tem poder para confirmar a libertação. Creia no poder que há em Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, e persevere buscando a Deus em oração, em jejum. Continue nesta campanha, você que está na campanha, você que ainda não entrou nesta campanha, entre nesta campanha que traz por tema a unção que despedaça o jugo. Entre na campanha e persevere, clame, busque a Deus e Deus dará vitória pelo sangue de Jesus. Ainda há tempo de você entrar nesta campanha, porque essa é a segunda semana dessa poderosa campanha. Nesse domingo, completa-se 14 dias de oração e jejum nesta campanha. Ainda, no nome do Senhor Jesus, há tempo, porque iremos encerrar essa campanha quando completar 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias perseverando na presença de Deus. E hoje iremos meditar na palavra de Deus que está em Levítico capítulo 26, do versículo 1 ao 13. Você que está no seu lar, está aí com a sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Levítico, capítulo 26, do versículo 1 ao 13. Você que está no trabalho, se você não estiver aí com a Bíblia, anote o capítulo, o livro, o capítulo e versículos da palavra de Deus, nos quais estaremos meditando, para que depois você possa meditar também na palavra do Senhor. Em Levítico, capítulo 26, do versículo 1 ao 13, iremos meditar. Essa mensagem de Levítico é muito importante, o livro de Levítico. Muitos não leem Levítico, mas hoje estaremos meditando nesse livro para entendermos acerca de Deus, acerca da graça e soberania do nosso Deus.
acerca da misericórdia do nosso Deus através do livro de Levítico. Vamos meditar em Levítico e entendermos que o nosso Deus, Ele com amor, Ele fala conosco acerca das suas leis, acerca dos seus estatutos, mas também o Senhor, com grande amor, o nosso Deus, Ele nos dá o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Ele, com amor, Ele fala acerca das suas leis, dos seus mandamentos, que devemos cumprir com os seus mandamentos, andar nas suas leis, andarmos na sua presença. Mas Ele, com amor, Ele dá ao ser humano, ao homem, a liberdade de escolha. Deus, Ele não impõe ao homem, mas Ele dá a ele a liberdade de escolher o caminho a seguir. E em Levítico iremos meditar acerca do que o Senhor, Ele fala sobre a obediência, que devemos obedecê-lo, devemos andar em suas leis. Mas Ele, com amor, Ele nos dá também, Ele fala bem claro sobre a liberdade de escolha que Ele dá a cada um de nós. Nós temos a liberdade de escolha. Vamos juntos meditar no livro de Levítico, de número 26, Levítico de número 26, vamos meditar. Abra sua Bíblia em Levítico de número 26. Vamos meditar sobre o que o Senhor, Ele fala na sua palavra. Não sou eu, não é o homem que está falando, mas o próprio Deus, Ele nos fala na sua palavra em Levítico. E nós estaremos meditando nesta mensagem que se encontra no livro de Levítico. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. É meditando que nós entendemos a palavra, aprendemos acerca de Deus. E no livro de Levítico, no capítulo 26, esse livro fala acerca das promessas de Deus e também avisos e advertências de Deus ao homem. A obediência, fala sobre a obediência e desobediência. Vamos juntos agora meditar em Levítico capítulo 26, desde o versículo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que já está aí com a sua Bíblia aberta, no livro de Levítico, capítulo 26, versículo... No versículo 1, nós poderíamos ler, seria melhor lermos desde o versículo 1 para que todos entendam o que o Senhor, Ele tem a falar através da sua palavra, porque nem todos leram esse capítulo e muitos não costumam ler o livro de Levítico. Então eu gostaria de ler com vocês desde o primeiro versículo do capítulo 26 de Levítico, para que vocês possam
entender o que Deus Ele quer falar por meio da sua palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 26, versículo 1 de Levítico diz assim a palavra do Senhor: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, traz-vos-ei pragas 7 vezes mais
conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com tudo isto não me ouvirdes, mais ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Até aqui, meditamos na palavra do Senhor, que está no livro de Levítico, capítulo 26 de Levítico. Meditamos do versículo 1 ao versículo 26. Esta palavra no livro de Levítico fala sobre a obediência e também a desobediência. O Senhor, em sua palavra, ele fala de uma forma clara, ele fala com amor sobre obedecermos, andarmos em suas leis, para que na terra sejamos abençoados. Para que em tudo sejamos abençoados, temos que andar na presença de Deus, em obediência a Ele, não o contrariando, não nos afastando de Deus, nos afastando da sua presença, deixando de andar nas suas leis. Porque se nós deixarmos de andar nas leis de Deus, o que a palavra de Deus em Levítico diz, o Senhor ele fala de uma forma bem clara acerca da bênção para aquele que obedecer. Mas se não andarmos nas leis de Deus e agirmos de uma forma que não agrada ao Senhor, Deus ele fala bem claro também que a desobediência trará maldição. A desobediência, através da desobediência virão as consequências da desobediência, que é destruição, morte. Também o Senhor fala de forma bem clara que aqueles que não andarem na sua presença, sua vida não será abençoada. O Senhor ele dá ao ser humano a liberdade de escolha. Deus ele não impõe ao homem que o homem que tem que escolher somente o caminho da obediência. O Senhor, ele com amor, ele nos mostra na sua palavra acerca da obediência e da desobediência. E ele nos fala de uma forma bem clara que se obedecermos, as bênçãos virão, fluirão em nossas vidas. A obediência, isso quer dizer que a obediência trará bênção
para nós. A obediência fará com que sejamos em tudo abençoados e também protegidos. Não é só a bênção material, financeira, mas o Senhor fala também acerca da proteção. Se andarmos em obediência a Ele, nossa vida será guardada. Ainda que hajam inimigos querendo nos destruir, nos prejudicar, Deus nos guardará se andarmos em obediência a Ele, em obediência à sua palavra. Mas Ele não obriga o homem a obedecê-lo. Ele, com amor, ele chama o ser humano, ele chama o homem à obediência. Ele nos chama à obediência. Ele fala acerca das bênçãos que virão através da obediência e das consequências também do sofrimento que virá sobre a vida do ser humano se escolher o caminho da desobediência. O Senhor, Ele nos faz entender há dois princípios divinos que sempre andam juntos. Um é a graça soberana do nosso Deus. O outro é o governo. E nesta mensagem nós estamos falando que, enquanto por um lado, entenda a mensagem, Deus, Ele dá sem impor condições. Por outro, Ele cuida para que todos colham o que semear. O Senhor, isso nos faz entender que Deus, Ele nos alerta. Ele alerta o seu povo sobre as consequências, boas ou más, que teremos pela nossa conduta, pelo nosso procedimento. Ele nos fala na sua palavra em Levítico sobre as consequências que as pessoas, que um povo terão em suas vidas pelo caminho que escolher. Porque as consequências é pela nossa escolha, pela escolha que fazemos, pelas nossas condutas, nossas atitudes, que vem as consequências. Quando é uma conduta boa e quando ele fala sobre as consequências de uma conduta boa, correta, e as consequências de uma conduta má. O que isso traz à vida do homem, à vida do ser humano. E o Senhor, Ele fala acerca do bem, como estou dizendo, e do mal. Ele fala, o Senhor, Ele nos encoraja por meio de suas promessas e nos fala claramente das bênçãos que virão para a nossa vida se nós o obedecermos. Ele fala sobre as bênçãos que nós iremos colher se andarmos em obediência. Para que vocês entendam, vai ser a nossa escolha, se for a nossa escolha for obedecer a Deus, isso se resultará em bênção para nós em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Resultará em bênção. Mas se nós optarmos, escolhermos o caminho contrário à vontade de Deus, o caminho oposto à vontade de Deus, o caminho da desobediência, Ele não nos obriga a trilharmos o caminho da obediência. Ele nos dá a liberdade de escolhermos. Ele dá ao homem, ao ser humano, a liberdade para escolher. E se o homem optar por escolher um caminho oposto
vontade de Deus, o caminho da desobediência, as consequências, o resultado disso será destruição, será morte. O Senhor, Ele não nos obriga a fazermos a escolha, mas Ele nos alerta acerca das consequências que virão à nossa vida se escolhermos o caminho da desobediência. Ele deixa bem claro sobre as bênçãos que teremos se o obedecermos. E como ele deixa também claro sobre as consequências que iremos sofrer se escolhermos trilhar um caminho errado, um caminho contrário à sua vontade. Ele alerta, ele nos adverte, porque o desejo de Deus é que todos sigam o caminho da obediência para em tudo ser abençoado. Mas ele não impõe, ele não nos obriga, porque ele quer que nós, de forma voluntária, com amor, possamos, se tomarmos a decisão de andarmos em suas leis, tem que ser com amor, não nos sentindo obrigados a isso. Obedecermos por amor, não obedecermos porque o caminho da obediência trará a bênção, a vitória, a saúde, a proteção, o livramento. Deus estará cuidando de nós. Ele não quer que nós venhamos olhar só para isso, mas sim, Ele quer que nós possamos, se nós optarmos por andarmos em suas leis, em um caminho de obediência, Ele quer que essa escolha seja por amor a Ele. E em Levítico, o Senhor, Ele fala na sua palavra acerca, é uma lei, a lei da colheita e da semeadura. Aquilo que o homem, como costuma se dizer, aquilo que o homem plantar, ele irá colher. E no livro de Levítico fala sobre isso, sobre a escolha que nós fazemos. Se seremos abençoados ou se, ao invés de bênção, a maldição estará sobre a vida do homem. Se o ser humano escolher obedecer, Deus, ele faz promessas de bênção para a vida daquele que escolher o caminho da obediência. Mas ele adverte, fala também de forma clara acerca da maldição que estará sobre a vida daquele que escolher o caminho oposto, que é o caminho da desobediência. O desejo de Deus ao povo de Israel, o desejo de Deus não só para eles, mas para todo o seu povo, para todos, nos dias de hoje também. Muitos leem Levítico e pensam que é para o povo de Israel, que são leis e mandamentos. Quando leem Levítico, estou me referindo a obedecer a Deus, a andar na presença de Deus, como está o Senhor nos dizendo em Levítico capítulo 26, desde o versículo 1, o Senhor, ele fala sobre a obediência, sobre andarmos nas suas leis. E muitos pensam, era só para o povo de Israel. Não, é para todos nós. O Senhor hoje, ele está falando conosco sobre a obediência. O Senhor, o desejo dele é que todos sejam abençoados e felizes. Mas ele não pode, ele não quer
ele não obriga o homem a servi-lo, a andar em obediência, porque ele quer que, se o homem optar por servir a ele, ele quer que seja com amor. Ele quer que, se o homem optar a servi-lo, que seja de forma voluntária, não obrigado a isso. Mas o desejo de Deus é que todos sejam abençoados. Ele promete derramar, como ele prometeu ao seu povo, chuva desde o céu e fazer a terra produzir em abundância para que o seu povo tivesse uma vida abençoada. Mas o Senhor, ele fala também, junto com as promessas de bênção, o Senhor, ele fala claramente sobre nós o obedecermos. Ele fala de forma bem clara que eu andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, para Deus estar no nosso meio e ser o nosso Deus, para Ele andar em nosso meio, ser conosco. Nós temos que ser o seu povo, o que significa, o que significa ser o povo de Deus. É andar nas leis de Deus, andar em obediência na presença de Deus. É isto que o Senhor diz na sua palavra, quando ele falou, se todos andassem em suas leis. Ele disse, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ele fala sobre a responsabilidade de estarmos na sua presença, andando em suas leis, e termos uma vida separada do pecado, uma vida separada daquilo que desagrada a Deus. O Senhor, ele está falando de forma bem clara que para sermos abençoados, a nossa vida tem que ser uma vida separada do pecado. Para o povo de Israel, quando o Senhor falou para que ele estivesse com eles, a sua presença no meio deles, e para que eles fossem considerados o povo de Deus, eles teriam que assumir uma responsabilidade de verdadeiros servos de Deus, fiéis a Deus, e se separarem de todo o pecado, de toda a idolatria que havia no meio deles. Teriam que tirar do meio deles tudo que desagradava a Deus. E hoje não é diferente, o Senhor está nos dizendo para que Ele ande entre nós, para que Ele esteja no nosso meio, conosco, e ser o nosso Deus, e nós sermos considerados como o seu povo. Temos que assumirmos uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? A responsabilidade de obedecer a Deus, de andar nas leis de Deus, de nos separarmos por completo do pecado, nos separarmos de tudo que desagrada ao nosso Deus. Termos uma vida separada, porque Deus, Ele é santo. Ele é santo e Ele quer para Ele um povo santo, um povo que se separe do pecado, um povo que ande em obediência a Ele, cumprindo com os seus mandamentos, com as suas leis. O Senhor, Ele fala de forma bem clara, andando na sua presença. Ele quer
um povo, para ele ser conosco, temos que andar na sua presença. E andar na presença de Deus significa nos afastarmos do pecado e andarmos em obediência. Quando Deus falou com Abrão, Deus falou com ele, ele disse para ele andar na sua presença e ser fiel e perfeito. Isso quer dizer que ele andasse na presença de Deus, que o obedecesse a Deus, se afastando do pecado, sendo fiel a Deus. Deus, ele disse isso ao seu servo Abrão, que depois seu nome foi mudado, como todos sabem, para Abraão. Mas Deus falou com ele: anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e seja fiel. Anda na minha presença e se separe do pecado. Se separe daquilo que não me agrada. E Deus está falando isso conosco nesta madrugada, para andarmos na sua presença, para sermos fiéis a Ele, obedientes a Ele. O Senhor, Ele fala de uma forma muito clara na sua palavra. Ele fala de forma bem clara sobre as consequências que o pecado traz, a desobediência traz para a vida do homem. O Senhor, Ele fala na sua palavra, Ele fala das suas promessas e também Ele alerta sobre a obediência e a desobediência. Deus, quando Ele falou com o seu povo, Ele lembrou o seu povo para que colocasse em prática tudo o que havia sido ensinado a respeito dele. Os seus mandamentos haviam sido ensinados ao povo. As leis de Deus haviam sido ensinadas ao povo. E Deus, ele estava requerendo que eles colocassem em prática o que eles haviam aprendido. Eles não estavam obedecendo, eles não estavam andando conforme as ordens dadas por Deus através dos seus mandamentos. E Deus já havia dito a eles que a obediência traria a eles bênção, prosperidade, vitória sobre inimigos que queriam destruí-los. Eles teriam paz para habitar onde moravam. E ainda muito mais do que isso, a presença de Deus estaria com eles. A promessa de bênção. Quando o homem segue as leis de Deus, anda nas leis de Deus. Mas Deus fala bem claro também ao homem, a todo ser humano, sobre a desobediência e as suas consequências. Deus deixou bem claro em Levítico capítulo 26, do versículo 14 ao 20. Ele fala sobre a desobediência e das consequências trazidas pela desobediência. O homem desobedecendo, Deus diz bem claro, ele traria sobre ele doenças, derrotas, destruição, até que eles se despertassem, entendessem que não poderiam mais continuar no pecado e se voltassem para Deus e se arrependessem de todo o coração, para que novamente Deus os abençoasse. A palavra de Deus, ela fala para nós. O Senhor, ele fala por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco.
E o Senhor, Ele fala na sua palavra: eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras. A terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Levítico 26, 33. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terra estrangeira, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram às minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo enquanto estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder a outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. O Senhor, Ele fala de uma forma bem clara ao homem acerca da obediência e da desobediência. Deus, Ele fala de uma forma bem clara para que o homem entenda que se ele escolher o caminho contrário à vontade de Deus, que é o caminho da desobediência, as consequências da desobediência virão. Serão tristes essas consequências. O sofrimento virá por causa do pecado. Mas se a escolha do homem, do ser humano, for andar na presença de Deus e obedecê-lo, as bênçãos de Deus fluirão, as promessas que Deus fez, promessas de bênção, irão se cumprir. Mas Deus, Ele dá ao homem a liberdade de escolher o caminho que deve andar. Ele alerta, nos dizendo que o melhor caminho é trilharmos o caminho da obediência. Ele nos alerta sobre isso. Ele nos fala acerca das bênçãos que fluirão em nossas vidas se nós escolhermos o caminho da obediência. Mas ele fala também de uma forma bem clara acerca do que o homem irá colher, as consequências que terá. Ele diz bem claro, se não obedecer. Ele fala bem claro das consequências que virão sobre a vida daquele que não andar nas leis de Deus, não cumprir com as leis de Deus. O Senhor, Ele nos chama ao caminho da obediência, porque o que Ele quer é que a nossa vida seja por Ele abençoada. Mas se a escolha do homem, se o homem insistir em escolher o caminho do erro, o caminho oposto à vontade de Deus, o caminho da desobediência, o Senhor não o obriga a servi-lo, a andar em sua presença, a ser obediente. Ele não nos obriga a isso. O Senhor, Ele diz na sua palavra o que Ele fez ao povo de Israel. Mesmo depois dele tê-los tirado da casa da servidão,
e eles terem saído de cabeça erguida. Mesmo depois disso, muitos optaram, fizeram a escolha errada, podemos dizer assim. Trilharam o caminho da desobediência, mesmo tendo ouvido Deus falar nas consequências que viria sobre eles, a destruição que viria sobre eles, se escolhessem o caminho da desobediência. Mas mesmo sabendo acerca do que Deus falou, os alertando, mesmo conhecendo as leis de Deus e sabendo das consequências se não a cumprisse, muitos escolheram trilhar o caminho da desobediência. Deus, Ele ama a todos com um amor imensurável, com um amor sem limite. E devido ao amor que Ele sente por todos os homens, por toda a humanidade, Ele nos chama para seguirmos o caminho da obediência, para estarmos na sua presença, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos abençoados. O desejo de Deus é que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Mas se infelizmente a escolha do homem for oposta à vontade de Deus, for contrária à vontade de Deus, Ele não o obriga a andar em sua presença, a obedecê-lo. Ele não impõe isso a nós. Ele, com amor, nos mostra o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos seguir. Ele, com amor, Ele nos fala sobre suas leis. Ele fala sobre os seus mandamentos. E Ele nos alerta também sobre, se nós escolhermos o caminho da desobediência, sobre as consequências que virão sobre nossas vidas. E Ele fala também sobre as bênçãos que virão se nós escolhermos o caminho da obediência. Ele repreende, Ele está dizendo, como Ele fez na vida daqueles de Israel que escolheram o caminho da obediência. Ele repreendeu aqueles que queriam destruí-los, os livrou daqueles que queriam destruí-los. Ele os abençoou, prosperando, não deixando nada lhes faltar. O Senhor esteve no meio deles, a presença de Deus esteve com eles. O principal de tudo é a presença de Deus em nossas vidas. E a presença do Senhor esteve com o seu povo. E também o Senhor repreendeu doenças, enfermidades, pragas, pestes e abençoou a vida daqueles que escolheram o caminho da obediência. Mas eles escolheram obedecer. Deus dá liberdade de escolha ao ser humano. E outros que optaram que a escolha foi o caminho da desobediência, as consequências vieram: o sofrimento, a destruição, a morte, doenças, enfermidades, muitas destruições assolando suas vidas. Mas isso foi consequência do erro cometido por eles. Eles optaram, escolheram trilhar o caminho da desobediência, continuar no pecado, não tiraram de suas vidas, do meio deles, o que desagradava a Deus, porque a escolha deles foi andar distanciado de Deus. A escolha deles foi andar no pecado e as consequências vieram sobre eles, que trouxe a eles sofrimento. E hoje o Senhor fala conosco, Ele nos mostra
Ele nos alerta e nos mostra o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Ele mostra as bênçãos que virão se nós trilharmos o caminho da obediência. Ele promete vida, ele promete nos livrar, nos proteger, fazermos habitarmos em paz, em segurança. Ele promete cuidar de nós, provendo o que necessitamos, nos livrar de todo mal, para que possamos habitar em paz, sem terrores noturnos, nos perturbando, tirando o nosso sossego. Ele promete guardar a nossa vida, promete muito mais do que isso, ser conosco, andar conosco, a sua presença estar conosco. Mas o caminho da desobediência é um caminho que leva à morte, é um caminho que leva à destruição. O Senhor, ele diz de uma forma bem clara sobre o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Ele fala sobre as consequências do homem ao escolher o caminho da desobediência. Ele não obriga o homem a servi-lo, a andar na sua presença. Ele dá a liberdade ao homem de escolher o caminho a seguir, mas ele alerta ao homem, ele adverte para que o homem possa saber das consequências que virão se ele escolher o caminho oposto ao caminho de Deus, o contrário da vontade de Deus. Se o homem escolher o caminho da desobediência, Deus, ele já adverte, deixando bem claro sobre as consequências que ele irá sofrer. Como ele deixa claro também sobre as bênçãos para aqueles que escolherem o caminho da obediência. Ele só não obriga. Ele dá ao homem liberdade de escolha, livre arbítrio, mas ele adverte sobre as consequências que vêm sobre a vida daquele que prefere andar no pecado, que prefere andar longe da presença de Deus, que prefere não seguir as leis do Senhor. Ele adverte sobre as consequências. Por isso que falamos sobre a lei da semeadura e da colheita, que aquilo que o homem planta, ele colhe. E não tem como escapar disso, não tem como fugir disso. Não tem como fugir, porque o que plantarmos, iremos colher. Nós colhemos segundo o que plantamos. Isso é uma lei que não pode ser mudada e ninguém pode escapar dessa lei, ninguém pode fugir dessa lei. E a palavra do Senhor está nos dizendo em Levítico sobre isso, sobre a bênção, estando na presença de Deus e o obedecendo, tendo compromisso com Deus de servi-lo, de andar em obediência, andar separado do pecado, para que a presença de Deus seja conosco, para que Deus nos tenha como o seu povo. E também ele fala sobre o caminho oposto, que é o caminho da desobediência, e ele fala sobre as consequências daquele que escolhe trilhar o caminho da desobediência. Essa foi a nossa meditação no livro de Levítico, capítulo 26. Meditamos do versículo 1 ao versículo 26, para que vocês possam entender o que o Senhor está falando conosco sobre a obediência
e as bênçãos que virão para a vida daquele que obedecer, e também sobre a desobediência e as consequências que virão sobre aqueles que forem desobedientes. E também o Senhor fala bem claro que Ele não nos obriga a servi-lo. Ele nos dá liberdade para escolhermos o caminho que desejamos seguir. Ele só nos alerta, nos adverte através da sua palavra, das consequências que vêm sobre a vida do desobediente e as bênçãos sobre a vida daquele que obedece. Vamos, nesta madrugada, buscarmos a Deus em oração, em mais um dia da poderosa campanha, a unção que despedaça o jugo. Vamos clamar agora pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Clamando, Senhor Jesus, oricantas nébia, pelo teu poderoso sangue, clamamos nesta hora de oração, pelo sangue que o Senhor Jesus verteu no Calvário. No nome de Jesus, ordena agora que seja desfeita a macumba, o feitiço, a bruxaria, a magia negra, o voodoo, todo o trabalho das trevas que foram feitos. Ó Deus poderoso, vai destruindo. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda, Senhor, e paralisa essa legião de demônio que recebeu oferenda. Foi mandada para matar, para destruir. Mas clamando pelo sangue de Jesus, ó Deus, peço o grande livramento. Livramento de morte, livramento de destruição, livramento das pragas, das pestes, livramento, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Vai cortando, Senhor, o laço de assassinato, derramamento de sangue. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, clamando pelo sangue de Cristo, peço grande livramento em favor daqueles que agora estão orando junto comigo. Vidas que estão, ó Deus, no trabalho. Esse vigia noturno que está no trabalho, tendo que enfrentar perigos, mas está aí no seu trabalho. Cobre ele, Senhor, com o teu sangue. Dá o grande livramento, a proteção divina. Envia, Deus, os teus anjos para livrá-lo, para protegê-lo. Os que se encontram em casa, ó Deus, dá um livramento também pelo sangue do Cordeiro, de todo laço do diabo, laços de morte, laços de destruição, de todo perigo. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, clamo nesta hora de oração. Peço o livramento do Senhor em favor dessa pessoa que está clamando, acompanhando essa live em todo o Brasil e também no exterior. Senhor, cobre com o teu sangue, oricanta labaxéria essa vida. Cobre com o teu sangue, me cantas nébia, dá a proteção do Senhor, o grande livramento para essa pessoa e também para toda a sua família. Ó Deus que é fogo, Deus que é poder, dá o grande livramento pelo sangue do Cordeiro. Quantos, Deus, agora clamando, quantos pedindo o livramento do Senhor. Vai de encontro, Deus, com cada vida, dando livramento, dando, Deus, a proteção pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus que é fogo, Deus que é poder, e canta lá manaia, manda fogo, Senhor, destrua com as setas e dardos do diabo, essas setas e dardos de morte. Repreenda, Deus, pelo sangue de Cristo, essa legião do inferno que está nesta madrugada agindo, atuando, para matar, para destruir, por meio
meio de acidentes, assassinato, derramamento de sangue, briga, confusão. Senhor, corta os laços de morte que os demônios, Senhor Jesus, prepararam. Esse laço de morte preparado contra essa moça, contra esse rapaz, laços de morte para destruir esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse senhor, essa senhora. Senhor, cobre com o teu sangue cada vida, cobre com o teu sangue cada lar, cada família que está acompanhando essa transmissão. Cobre com o sangue de Jesus, ó Deus, cada vida. Livra da morte, livra do laço do passarinheiro, do espanto noturno, desse demônio que assola durante a noite para perturbar, para não deixar ter paz. Ó Deus, para não deixar essa pessoa dormir em paz. Essa pessoa que não consegue dormir, toma remédios controlados, mas não consegue dormir. Essa pessoa que tem, Deus, pesadelos horríveis, o sangue de Jesus tem poder. Repreenda, Deus, esse espírito maligno que causa, Senhor, esses pesadelos horríveis. O sangue de Cristo tem poder. Te repreenda agora, Satanás, legião das trevas, legião do inferno. Não resista esse clamor pelo sangue do Cordeiro. Deixa essa vida a qual você está oprimindo, perturbando. Deixa essa casa. O sangue de Jesus tem poder. Vai saindo de todos os cantos dessa casa. Senhor, manda fogo aí, repreendendo esses demônios. Vai mandando fogo, queima esse espírito de doença, de enfermidade que está assolando essas vidas, essa família, com doença, com enfermidade. O sangue de Jesus tem poder. Sai agora toda doença, toda enfermidade no nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, visita os que estão nos hospitais, quantos orando, intercedendo por pessoas da família que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, quantos agora intercedendo. Também intercedo, Senhor, pelas crianças, que essa pessoa está apresentando o seu nome nesta oração. Quantos pedindo oração pelas crianças, e nessa intercessão, ó Deus, estou incluindo agora as crianças da minha família. Meu Deus, cobre com o sangue de Cristo, queima a seta maligna, repreenda a doença, repreenda a enfermidade, tudo que não provém de ti, Senhor, repreenda dessas crianças. Vai tocando nessas crianças da cabeça aos pés. No teu nome, Senhor Jesus, ordeno que a enfermidade saia dessa criança. Tudo que está perturbando, demônio que está lançando seta para perturbar essa criança, para ela não dormir. O sangue de Jesus tem poder. Você, Satanás, que está lançando essa seta para essa criança não dormir e não deixar a família dormir, seja agora banido, repreendido pelo sangue do Cordeiro. Vai saindo, demônio. O sangue de Jesus tem poder. Vai saindo. Seja repreendido, banido pelo sangue de Cristo. Todo espírito maligno, demônio que está escondido nessa casa, seja banido pelo sangue de Jesus. Saia desse quintal também, desse terraço. Saia no nome do Senhor Jesus aí desse portão. Saia dessas ruas, legião do inferno. Os demônios que estão atuando aí nessas ruas para matar, para destruir, sejam banidos pelo sangue de Cristo. Sai de todo esse bairro. Saia dessa cidade, de todos os cantos dessa cidade. Seja repreendido pelo sangue do Cordeiro. Aí onde está chegando, Senhor, essa live, vai repreender os demônios que estão escondidos. No nome do Senhor Jesus, vão saindo agora. Senhor, manda fogo também na encruzilhada, nas matas. Vai mandando fogo, destruindo a macumba lá nas matas, na encruzilhada, no terreiro de macumba, nas cachoeiras, nos morros, ó Deus, em todos os lugares, no cemitério. Manda fogo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai mandando fogo lá no terreiro de macumba, onde está
cada trabalho maligno que foi feito contra essa mulher, contra esse homem, contra as nossas vidas, contra a nossa família. Vai mandando fogo do Senhor, vai mandando fogo do Senhor, vai repreendendo, Deus, todo o mal pelo sangue do Cordeiro. Senhor, envia os teus anjos e fecha suas sepulturas que os demônios abriram. Senhor, corta o laço de morte, laço de destruição. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás, saia, seja banido pelo sangue de Cristo. Senhor, despedaça com cadeias e grilhões, com todo o jugo do diabo. Senhor Jesus, unja com o teu sangue documentos, fotografias, peças de roupa. A água consagra o Senhor, unja com o teu sangue, transformando em um remédio para cura e libertação. Senhor, vai ungindo essas chaves, entra nessa casa, Senhor, vai repreendendo todo o mal que estiver aí escondido. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás, saia dessa casa, desse lugar, seja banido pelo sangue do Cordeiro. Espírito maligno, espírito das trevas, da morte, da destruição, da opressão, da perturbação, saia. Espírito maligno do vício que está nesse homem, nesta mulher, Senhor Jesus, repreenda esse demônio do vício, queima ele, Senhor Jesus, vai repreendendo esse demônio da má companhia. Ó Deus, livra essa pessoa, liberta pelo sangue poderoso de Cristo, liberta, livra da morte, livra da destruição, proteja essa vida. Oricanta labasteia, cobre com o sangue de Cristo, meu Deus, no nome de Jesus. Oricanta sube, confirmando a libertação total pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live da madrugada, mais uma live da campanha A Unção que Despedaça o Jugo, o grande clamor da madrugada. Peço para vocês que compartilhem essa live aí nos grupos, entre parentes, amigos, e aí no YouTube, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, clique aí no sino de notificação para que você seja notificado, avisado acerca dos vídeos e lives que são postados no canal. No nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e guarde a sua vida, proteja você e a sua família, que o Senhor proteja os que estão em casa, os que estão agora no trabalho, você que é vigia noturno, também os caminhoneiros que estão em viagem, que Deus abençoe aonde está chegando essa live, que o Senhor abençoe todos que têm acompanhado, que o Senhor confirme a vitória e o milagre na vida de cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus, no domingo, no horário do meio-dia e 40 minutos, meio-dia e 40 minutos, estarei iniciando a live no domingo. Estaremos buscando a Deus no nome do Senhor Jesus, no horário de meio-dia e 40 minutos. Glórias a Deus, aleluia. Se houver algum atraso, será um pouco após esse horário que acabei de falar, porque muitas vezes é algum problema na conexão. Se houver algum problema na conexão e houver um atraso na live, mas no nome do Senhor Jesus estarei da mesma forma fazendo, estarei esforçando, tentando arrumar para que possa ser realizada essa live. Se houver algum atraso até o horário de 13 horas, às 13 horas estaremos, no nome do Senhor Jesus, iniciando a live. O horário marcado é meio-dia e 40, mas se houver algum atraso, algum problema na conexão, glórias a Deus, aleluia, estarei iniciando às 13 horas, mas a live será realizada no nome de Jesus. Eu gostaria de pedir desculpas a todos que têm acompanhado a live Devocional Diário Momento com Deus no horário das 20 horas e 30 minutos. Hoje, devido à chuva, houve um problema na energia, falta de energia, e por isso não foi possível eu continuar na live
devocional diário Momento com Deus. Quando estava meditando na mensagem O Cântico de Ana, houve um problema devido à falta de energia, mas eu creio que o Senhor já confirmou a vitória em cada vida. No nome do Senhor Jesus, amanhã, no horário de 12h40, uma live, a outra no nome do Senhor, no horário das 18h40, no horário da tarde, 18h40, e também o devocional diário Momento com Deus às 20h40, e também às 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.